Olá, estudante da mediação tecnológica. Estamos iniciando o nosso encontro e hoje o nosso encontro é na eletiva Conecta, transformando ideias em ação. Eu convido você a ficar ligado nessa aula de hoje, porque nós iremos falar sobre as fases da Revolução Industrial. E falar sobre as fases da Revolução Industrial tem tudo a ver com a temática da nossa eletiva. Beleza? Vamos lá na tela. Conecta, transformando ideia em ação. Diretor, projeta essa imagem aí e eu quero falar com o estudante. Olha, no olho do estudante, falando sobre essa primeira imagem que eu trago para você, querido estudante, uma rotina de pensamento. Eu nem falei meu nome, né? Vocês estão acostumados com todos os professores, mas eu sou o professor Rogério Cajueiro e hoje nós iremos trabalhar a eletiva Conecta. Trago inicialmente para nós uma imagem que representa as fases da Revolução Industrial. Fase 1, fase 2 e fase 3, e encerramos aí com a fase 4, falando sobre a Revolução Industrial. Então, eu já inicio essa aula com uma rotina de pensamento. Pare, veja e pense o que você consegue visualizar e compreender dessa imagem inicial. O que ela representa? Você está vendo aí que tem fase 1, 2, 3 e 4. Mas o que você consegue observar, analisar a partir da sua reflexão? Anota tudo isso aí no seu caderno, que lá no final desse encontro eu volto com vocês e a gente vai poder compreender o que representa a partir do olhar do professor e também a partir do seu olhar cada fase nessa imagem representada aqui na aula inicialmente. Vamos lá na tela. Então, falar sobre as fases da Revolução Industrial, eu trago para vocês aqui um quadro onde podemos visualizar informações acerca da primeira, deixa eu voltar aqui, acerca da primeira Revolução Industrial. Primeira fase da Revolução Industrial, que essa abordagem você já estudou desses objetos de conhecimento lá com o professor de História, até mesmo com o professor de Geografia, na sua aula do primeiro ano. Então, quando eu falo de Revolução Industrial, essa fase, ela iniciou lá no século XVIII, nesse primeiro momento, concentrada no continente europeu, na Inglaterra, certo? O período e o local da primeira fase da Revolução Industrial. O que nós temos aqui de invenções do período da Revolução Industrial? Máquina a vapor, tear mecânico, locomotiva e ferrovias são as principais aí invenções e, vamos colocar, do período da primeira Revolução Industrial. O que ela impactou no meio social e econômico a primeira Revolução Industrial? Nós temos aí uma mudança na questão econômica. O início das primeiras fábricas, das indústrias. O processo de urbanização. O segundo ponto interessante com a primeira Revolução Industrial. Só lembrando o que é a urbanização. A urbanização é essa mudança do processo da ocupação do território, ou seja, antes da primeira Revolução Industrial, maior parte da população morava no campo. E com a chegada da Revolução Industrial, iniciou todo o processo industrial e as pessoas começavam a migrar agora do campo para a cidade, acontecendo um fenômeno que nós estudamos na geografia chamado de êxodo rural. Também uma mudança a partir do processo industrial foi a formação da classe operária. Volta aqui comigo, vamos analisar mais uma imagem aqui em tela. Coloca aí, diretor, essa imagem para poder refletir com o nosso estudante. Pronto. Tenho aqui, gente, Revolução Industrial. Trago uma imagem de um símbolo visual, onde conseguimos visualizar aqui em tela antes e após a Revolução Industrial. Então, eu falei há pouco para você que essa primeira revolução ela trouxe mudanças. E a gente consegue visualizar muito bem neste símbolo visual. Antes, maior parte dessa população
vivendo de um modo produtivo diferenciado, vivendo de maneira, vamos colocar, com as suas produções nas cidades, ou seja, também no campo, de forma manual, porque o modo de produção antes da primeira revolução industrial era de uma forma. Com a chegada da indústria, nós tivemos a introdução das máquinas num processo produtivo. Então, antes da revolução industrial, maior parte dessa população morava no campo. E com a chegada da revolução industrial, a gente consegue observar agora essa transformação do espaço geográfico, como a gente consegue observar bem nessa imagem, o surgimento das indústrias, e a gente observa também, a partir dessa transformação, as consequências iniciais já em relação aos impactos ao meio ambiente. Vamos lá na tela. Pronto. Segunda fase da Revolução Industrial. Com vocês aqui, ó, presta atenção. A primeira fase concentrada no continente europeu. A segunda fase houve o quê? A expansão. Além do território europeu, iniciou também essa segunda fase na América do Norte, Estados Unidos, e também no continente asiático, no Japão. O que nós temos aí de invenções e tecnologias relacionadas à segunda fase da Revolução Industrial? O surgimento da eletricidade, motor a combustão, telégrafo e telefone, lá na segunda Revolução Industrial, e a produção em série a partir desse modelo do Fordismo. Então, os primeiros carros surgem a partir da segunda Revolução Industrial com a indústria automobilística. E nesse processo, o Fordismo. Principais mudanças sociais e econômicas. Crescimento das grandes empresas, aumento do consumo, expansão urbana, ou seja, as áreas urbanas começavam a se expandir. Lá, inicialmente, foi lá no continente europeu, Inglaterra. Maior parte da população saiu do campo para a cidade, mas agora, nessas cidades onde iniciava um processo da Revolução Industrial, também passava pelo processo da urbanização. E eu tenho também a questão do imperialismo, que é bem interessante, que já foi estudado na história, que seria essa expansão dos territórios em busca de matérias-primas, como dentro do continente europeu, por conta aí dessa expansão da indústria. Vamos lá na tela, coloca a imagem aí na tela, diretor, para a gente analisar esse símbolo visual que representa muito bem a segunda Revolução Industrial. Observa que a gente consegue visualizar agora, nessa imagem ao lado aqui, a questão dessa indústria automobilística do Fordismo. Então, essa industrialização da segunda fase é marcada agora pela indústria automobilística, diferenciando lá da primeira, que nós tínhamos o meio de transporte, a questão das locomotivas. Agora a gente vem com essa transformação no processo industrial a partir do Fordismo. De olho na tela, vamos lá. Terceira fase da Revolução Industrial. O período, nós temos aqui da terceira fase, século XX, metade do século XX, vai iniciar a terceira fase da Revolução Industrial. Invenções e tecnologias no campo da eletrônica, o computador, surgimento do computador, internet, o avanço das telecomunicações, a robótica marcam a terceira fase da Revolução Industrial. Mudanças sociais, mudanças econômicas. O que nós temos aqui? Vamos colocar aqui, ó. Falhou. Mudanças sociais e econômicas. Presta atenção. A automação industrial, um processo já bem mais avançado, se comparado lá com a segunda Revolução Industrial. O processo também aqui econômico da globalização e os avanços na educação, nos serviços também, a partir da terceira Revolução Industrial. Quero até voltar aqui uma
uma tela para vocês, olha só. Nós temos esse processo aqui da segunda revolução industrial, a indústria automobilística. Você observa nessa imagem o seguinte, várias pessoas trabalhando no processo durante a segunda revolução industrial. Quando eu penso agora em terceira revolução industrial, eu tenho automação industrial, ou seja, máquinas no processo industrial que vai diferenciar lá da segunda revolução industrial. Pronto, trago o símbolo visual para vocês aí na tela da terceira revolução industrial. É um processo mais avançado, como observamos aí em tela, onde agora eu tenho mais máquinas nesse processo industrial. Se eu tenho mais máquina no processo industrial, aumenta-se o quê? A produção para atingir maiores mercados. E essa terceira fase, eu falei há pouco para vocês, é marcada aí pela globalização. O que é a globalização? A globalização, ela é a integração de diferentes partes do mundo, entre diferentes partes do mundo, na questão econômica, na questão social, na questão política. Hoje vivemos um mundo globalizado e essa globalização nós conseguimos visualizar principalmente, querido estudante, a partir da terceira revolução industrial. Beleza? Então eu tenho agora o quê? A automação da produção, máquinas nesse processo produtivo. Se eu tenho máquinas, eu tenho um mundo agora diferenciado. Aqui a gente consegue observar o que, gente? Conseguimos observar essa mudança até mesmo no meio do campo do trabalho. Se eu tenho mais máquinas no processo produtivo, eu tenho agora uma substituição gradativa da mão de obra do homem por máquinas. Então, tudo isso acaba gerando uma consequência. E a consequência que a gente consegue observar nesse caso é o desemprego. Vamos na tela. Quarta fase da Revolução Industrial. Período século XXI, é a fase mais atual, é um período industrial global. Professor, acontece em todas as partes do mundo da mesma forma? Não. Os países desenvolvidos são os países mais industrializados, depois nós temos os países emergentes. Invenções e tecnologias da quarta revolução. Inteligência artificial, que são as famosas, né, que a gente consegue observar diariamente, conhecida como IA, internet das coisas, impressão 3D, Big Data e robôs autônomos nesse processo, ganhando a cada dia mais autonomia, ou seja, quase não é preciso do homem no processo aí da quarta revolução industrial. Diminui o campo de trabalho dentro da indústria. Integração, mudanças sociais e econômica, integração entre homem e máquina, trabalho remoto e digital. No período da pandemia, a gente conseguiu visualizar bem essa questão, que as pessoas começaram a trabalhar de casa e hoje existem várias empresas multinacionais que o trabalho é desenvolvido remotamente. Novos desafios éticos e ambientais a partir agora da quarta revolução industrial. Vamos na tela, diretor, analisar o símbolo visual desse processo. Trago para vocês aqui duas informações bem interessantes nessas imagens. O processo da robotização dos dados hoje não é preciso, por exemplo, numa grande empresa, eu ficar calculando ali conta por conta, matemática, eu quero fazer um cálculo, não. Eu tenho, por exemplo, aí nessas grandes empresas, robôs que fazem todo esse processo, a inteligência artificial trabalhando. Essa segunda imagem aqui embaixo, eu tenho para vocês aqui, a internet das coisas. Hoje, as máquinas trabalham e elas trabalham remotamente, ou seja, a gente consegue pegar um celular, um Wi-Fi e comandar a seção produtiva lá dentro da indústria, sem a necessidade de, vamos colocar, de um funcionário estar ali no local da indústria trabalhando na questão da produção.
Porque hoje nós temos as famosas internets das coisas. E essas internets aí são muito importantes no processo. Vamos lá, na tela, por favor. Olha só, trago para vocês duas imagens aqui como símbolo também bem legal, visual, desse processo. A inteligência artificial, nessa primeira imagem. Quem não conhece aí, ó, o ChatGPT? Então, hoje nós temos possibilidade de pesquisa, de produção de vídeo, de gráficos, várias oportunidades que nós conseguimos acessar via plataformas digitais, via internet, a partir da quarta revolução industrial. Essa segunda imagem é bem interessante aqui, ó. Observa que a gente tem uma área produtiva e essa área produtiva ela está organizada com vários sensores, tanto na produção animal, quanto no cultivo da agricultura, quanto na questão logística do deslocamento. Então, essas informações são armazenadas em um banco de dados e toda a informação do campo eu consigo visualizar a partir do tablet, a partir do celular, sem a necessidade está lá no campo. Então, essa imagem é bem interessante, que marca esse processo produtivo. Você que vive aí na região, que você consegue visualizar os grandes cultivos hoje do estado de Rondônia, e também a agricultura familiar crescendo no nosso estado, você observa essa questão da tecnologia também que está chegando no campo. E essa imagem representa muito bem o que chamamos de internet das coisas. Vamos lá. Trago uma outra imagem para vocês aqui representando também a internet, ó, dessa questão hoje nas nossas residências. Nas residências a gente consegue visualizar a internet da coisa também. Porque essa internet, ó, por exemplo, a partir do teu celular, você consegue ligar a luz da sua casa. A partir do seu celular, você consegue dar um comando e abrir a sua garagem, sem precisar você aplicar, por exemplo, clicar lá no controle remoto, ou de repente chegar na sua casa, levantar o portão. Não, esse processo é todo automatizado. É lâmpada, é persiana, você consegue controlar muito bem dentro da sua casa. Outra situação que eu trago para vocês aqui é sobre a questão da distribuição industrial no mundo, gente. Presta atenção. Nós temos polos industriais mais antigos, que são os polos que a gente vai localizar principalmente dentro da Europa Ocidental. Na América também do Norte, a gente consegue observar essa indústria mais antiga. Os polos emergentes são os polos mais recentes, que iniciaram principalmente a partir da metade do século XX para cá, que é o caso do Brasil, da Índia, da China, do Japão, da Rússia. A gente considera essa região aí como os polos emergentes. E os polos emergentes secundários são as regiões que iniciaram seu processo industrial mais recente, como Chile, Argentina, África do Sul. Então, o mundo ele é muito dinâmico em relação ao seu processo industrial. Venha comigo aqui para a gente analisar mais uma informação acerca desse processo de indústria e empresa a nível mundial. A gente consegue observar top 10 das maiores marcas valiosas do mundo. Então, a gente consegue observar aqui o Google, Microsoft, Apple, Amazon, McDonald's, Visa, que é cartão de crédito. Então, essas marcas aí são as maiores marcas e mais valiosas do mundo. E por que eu trago essa imagem para vocês? Volta aqui comigo. Eu trago essa imagem para você poder compreender que hoje vivemos realmente nesse mundo globalizado, onde marcas de diferentes países estão presentes dentro do nosso país, estão presentes na nossa região, estão presentes aí na nossa comunidade rural, na nossa comunidade indígena. Então, a gente consegue ter acesso a essas marcas que estão espalhadas pelo mundo. E isso só foi possível por conta aí da expansão industrial. De olho na tela. E agora chegou o momento de a gente poder
trazer ali um gabarito daquela atividade inicial que eu comecei com vocês, que é a rotina de pensamento que eu trouxe lá no início da aula para vocês, da primeira, segunda, terceira, quarta fase. Então, aqui é um gabarito, eu não sei de que forma você anotou no seu caderno, mas a imagem apresentada lá inicialmente representa o quê? As 4 fases da Revolução Industrial. Ela estava lá bem representada. Então, ela demonstrava todo o processo de evolução tecnológica e produtiva da humanidade. Lá na imagem 1 tinha a máquina, a locomotiva, representando o quê? O uso do vapor. Lá na segunda, na terceira fase, a gente consegue observar já a automação e a inteligência artificial. Então, a fase 1, trem a vapor, representava o quê? Naquela imagem inicialmente, o início da mecanização e do transporte moderno, que foi a revolução do trem. 2, as fábricas com chaminés e roda d'água simbolizavam a industrialização crescente da energia elétrica, que a energia começou a utilizar outras fontes no seu processo produtivo. Na fase 3 daquela imagem, as máquinas industriais mais modernas refletem o quê? A automação, o uso de computadores no processo produtivo. E a quarta imagem, ela representava o robô e o trabalhador digital, que representa o quê? Essa fusão entre o físico, o digital, o biológico, que é o futuro da produção dentro dessa quarta revolução industrial. Dia a dia, vemos percebendo essas mudanças no processo produtivo. Agora chegou o momento, vem comigo, quero explicar para vocês. Tivemos aí nossa primeira parte do nosso encontro com uma explicação teórica, expositiva, acerca dos processos da Revolução Industrial. Antes de passar para essa segunda parte do nosso encontro, eu gostaria de falar o seguinte para vocês. Estamos vivendo num mundo que é muito dinâmico. Esse mundo que é muito dinâmico, ele transforma-se dia após dia. E olha que interessante, estudar essa eletiva conecta. O que ela quer dizer? Preste atenção, ó. Você vai pegar suas ideias e vai colocar em prática, vai transformar em ação. E para transformar algo em ação, nós precisamos entender o que é de tendência no mundo, o que eu preciso dentro da minha realidade. Então, a partir da ideia, nós criamos um produto e esse produto é aplicado. Então, a nossa eletiva Conecta, ela visa proporcionar para cada um de vocês, estudantes do primeiro ano, essa possibilidade de enxergar essa dinamização do mundo, essas transformações do meu local, do meu estado, do meu país e verificar de que forma eu posso me conectar para poder elaborar grandes ideias que vão se finalizar no processo dos produtos. Beleza? Então agora chegou a nossa atividade mão na massa. Vamos lá no quadro para a gente entender o que a gente vai fazer a partir desse momento. Pronto, olha só, a nossa atividade eu deixei como curiosidades da RI, que é da Revolução Industrial. Passo a passo. O objetivo da nossa atividade é investigar, apresentar curiosidades históricas e tecnológicas sobre as fases da Revolução Industrial, compreendendo seus impactos sociais, econômicos e culturais. Vamos lá, passo 1. Escolha 2 das 4 fases da Revolução Industrial. Primeira coisa para se fazer. Aqui é o 2, tá, gente? Ficou 1, mas é 2. 2. Pesquise 3 a 5 curiosidades sobre as fases escolhidas. Ou seja, eu tenho 4 fases da Revolução Industrial. Você vai escolher 2 fases e no passo 2 você vai pesquisar de 3 a 5 curiosidades sobre a fase que você escolher. Sugestões de pesquisa: fatos pouco conhecidos, surpreendentes ou impactantes, certo? 3.
Para cada curiosidade, escreva o que é, certo? Porque é interessante a fonte utilizada, ou seja, onde que eu pesquisei? Você vai citar lá. Se for um livro, vai colocar o autor. Se for um site, vai colocar o link. E vai citar nas suas pesquisas que você vai ter que fazer acerca da primeira e segunda revolução, ou terceira ou quarta fase da Revolução Industrial. Passo 4. Crie um pequeno resumo final explicando como essas curiosidades ajudam a entender melhor a Revolução Industrial. E o passo 5 vai organizar suas respostas no modelo da ficha a seguir. Pronto, trago para vocês aqui o passo a passo do Mão na Massa, que é a atividade Curiosidades da Revolução Industrial. Modelo da ficha. Identificação da fase. Eu vou falar sobre a primeira fase, meu primeiro quadro. Então, eu vou colocar aqui primeira fase. Vou falar, depois que eu for falar da segunda fase, eu vou criar um outro quadro para falar sobre a segunda fase. Então, são 5 curiosidades de cada fase. Aqui a gente tem a sequência, você vai preencher nesse espaço aqui a curiosidade, porque é interessante e vai citar a fonte. 5 curiosidades de cada fase da Revolução Industrial escolhida. Só lembrando que essa atividade você tem que escolher 2 fases e elaborar 2 quadros. Trago um exemplo para vocês aqui. Modelo de ficha de pesquisa, o nosso modelo de preenchimento. Eu escolhi aqui uma suposta fase, que é a segunda Revolução Industrial. Então, eu coloquei aqui a minha primeira curiosidade e trago a seguinte informação. A linha de montagem, criada por Henry Ford, reduziu o tempo de produção de um carro de 12 horas para 1 hora e 30 minutos. É uma curiosidade da segunda Revolução Industrial. E por que é interessante essa informação? Mostra como a produção em massa mudou completamente o ritmo das fábricas. Ou seja, eu introduzi aqui um modelo de produção com máquinas e com isso aumentou o número de automóveis, porque agora eu tenho máquinas no processo produtivo. Então, minha pesquisa foi na Enciclopédia Britânica 2023, de onde eu pesquisei essa informação. É dessa forma que você vai finalizar a sua atividade. Trago para vocês agora, estamos caminhando para o encerramento do nosso encontro, e eu trago para vocês uma mensagem. Olha que mensagem interessante. Vocês vivem uma nova revolução industrial, tecnológica e digital. Ela está acontecendo aqui. E é agora, inclusive na nossa região, no nosso estado, no nosso país. As tecnologias, a inteligência artificial, a conectividade global, tudo isso abre portas para quem tem coragem de pensar diferente e aprender sempre e de agir com um propósito. Tudo a ver com a nossa temática da eletiva, que é Conecta. E para finalizar, fica a dica: olhem para o seu lugar, para as riquezas e desafios da sua comunidade, o que pode ser transformado com conhecimento e criatividade, que ideia pode gerar oportunidade para você e para os outros aí em volta da sua comunidade. E a terceira dica: como você pode se conectar com o mundo sem perder suas raízes. Então, eu quero que você reflita e responda individualmente no seu caderno esse questionamento. E, para finalizar, deixo para vocês aqui a seguinte mensagem. O futuro não é um lugar distante. É o que você está construindo hoje, com as suas escolhas, seus estudos, sua vontade de fazer a diferença. Quem compreende o passado
entende o presente e torna capaz de transformar o futuro. Beleza? Então, deixo esses questionamentos para vocês. Façam atividades propostas e qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Qualquer dúvida é só enviar mensagem, chamar no grupo do WhatsApp, que estaremos esclarecendo a sua dúvida. Desejo sucesso para vocês, desejo realmente que você se conecte com o mundo e faça a diferença. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!